Alô, som. Bom dia, irmãos. Graças a Deus pela oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui juntos, reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. E se assim Deus lhe aprover na sua vontade, sermos por ela tocados, transformados para a glória do nosso Senhor e para o bem das nossas vidas. Convido os irmãos a abrirem em Mateus 7, vamos encerrar o capítulo, que com isso encerraremos também o chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, lendo então os versículos de 24 a 29. Mateus 7, 24 a 29. Acompanhe, por favor, a leitura. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Senhor, nesta manhã clamamos o socorro do Teu Espírito sobre as nossas vidas, ó Pai, para que possamos, Senhor, com integridade, com fidelidade, no poder e na unção do Teu Espírito, estar compartilhando a Tua palavra, Senhor, escrita e preservada para a nossa edificação e de modo especial para a nossa exortação nessa manhã, Senhor. Auxilia, Senhor, cada um que vai ouvir, que tenhamos ouvidos benignos, coração disposto a sermos tratados, trabalhados e transformados pela Tua palavra, que é vida para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Se você procurar na sua Bíblia, aí deve ter um texto, deve ter um título aí. Na minha, por exemplo, está Os Dois Fundamentos, mas conforme a tradução, esse texto é chamado de As Duas Casas, Os Dois Fundamentos, A Rocha e a Areia, O Prudente e o Insensato. Há uma versão que traduz como ouvintes e praticantes, mas eu escolhi utilizar Dizer e Fazer. Este é o título da nossa aula, porque é sobre isso que Jesus Cristo está tratando de modo muito claro e muito sério nesse texto. E quando eu vi o texto, e não sei se os demais irmãos que dão aula ou pregam fazem isso, mas eu me senti aliviado pelo texto. É um texto que eu conheço há muito tempo, é um texto que eu já ministrei sobre ele, pelo menos uma vez eu me lembro. É um texto fácil de entender. O próprio texto se explica, ele não tem expressões difíceis, não tem assuntos controvertidos. Aliás, é um texto que a igreja toda já conhece muito bem. A maioria dos irmãos é capaz talvez de vir aqui, se assim quisesse, e explicá-lo, como eu vou fazer nessa manhã. Mas à medida que eu orava nesse texto, que eu meditava no texto, preparando-me para essa aula, o alívio foi se transformando em um temor. Afinal de contas, o alerta de Jesus nesse texto é exatamente para pessoas que conhecem as Escrituras, para as pessoas que conhecem as suas palavras. Esse texto é para pessoas como nós, que domingo a domingo vêm às reuniões de manhã e à noite. Durante a semana fazemos os nossos devocionais, ouvimos pregações na internet, lemos livros, lemos a palavra e conhecemos as Escrituras, conhecemos a palavra de Deus. E John Stott, em um dos seus comentários, ele deu o golpe de misericórdia, fazendo desaparecer de mim qualquer resquício de alívio e trazendo ao meu coração um peso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa introdução. É um peso agridoce. Hoje, já vindo aqui para a igreja, comentei com a Eneida, é ruim, mas é bom, tá? Causa uma certa tristeza, mas é uma tristeza boa. Segundo
palavras de Paulo aos Coríntios, é uma tristeza segundo Deus, que ninguém se entristece por ter sentido essa tristeza, pois essa tristeza, esse peso da palavra, ele produz salvação. E John Stott, então, ele escreveu: ao aplicarmos o ensino de Jesus a nós mesmos, precisamos considerar que a Bíblia é um livro perigoso de se ler, e que a igreja é uma sociedade perigosa de se fazer parte. Ao lermos a Bíblia, ouvirmos a palavra de Cristo, e quando nos unimos à igreja, dizemos que cremos em Cristo, consequentemente, pertencemos ao grupo descrito por Jesus, como pessoas que ouviam seus ensinos e o chamavam de Senhor. Nossa membresia, portanto, dá-nos séria responsabilidade de ter certeza de que o que sabemos e dizemos se traduz naquilo que fazemos. Portanto, meus irmãos, eu peço a Deus que cada um olhe para si mesmo. Não pense no irmão que está ao seu lado, não pense no seu cônjuge, não pense no seu filho, não pense em ninguém mais além de você. Esse ensinamento, essa exortação é para mim e é para você. Analise a sua vida. Eu tenho praticado a palavra do Senhor que tenho ouvido dia a dia? Nós falamos tanto sobre como Deus tem sido gracioso conosco aqui da comunidade, dando-nos oportunidade de ouvirmos estudos e pregações fiéis e edificantes das Escrituras. Mas como você que me ouve nesta manhã, tem reagido e respondido a isso? Ou, olhando para si mesmo, como eu tenho edificado a minha casa? Eu peço a Deus que cada um de nós enxergue com clareza a situação da sua vida com o Senhor. Não seja apressado, meu irmão, em se identificar com qualquer um desses construtores. A identificação rápida, emotiva, sem um verdadeiro atuar do Espírito Santo, logo passa. Jesus mesmo falou daqueles que aceitam a palavra rapidamente, mas ela desaparece, ela não permanece. Não seja superficial, meu irmão, em concluir como está edificando a sua casa. A palavra que não é enraizada também não frutifica. Ouça em oração, com ouvidos e coração desejosos de ouvir a voz do Senhor, de por ela ser convencido e por ela ser transformado. Peça a Deus que através do Espírito Santo, Ele opere em você uma real e duradoura mudança. Ouça o que vamos estar falando com um espírito contrito e quebrantado, para que a palavra desça ao fundo do seu coração, para que não seja sufocada pelas coisas do dia a dia. Peça a Deus que a palavra germine, frutifique, produzindo frutos dignos de arrependimento. Isso, meus irmãos, como vamos ver, pode definir o futuro eterno da sua vida. É isso que está em jogo no ensino de Jesus. E portanto, nesse espírito, com este peso, com este clamor diante de Deus, vamos ao nosso texto. E esse texto, ele é o encerramento do sermão. Ele é um encerramento do grande e primeiro pregação ou sermão de Jesus Cristo, registrado desde o capítulo 5 que nós temos estudado. Podemos dizer que desde o versículo 12 do capítulo 7, Jesus está encerrando a parte de ensino e fazendo como que uma aplicação daquilo que ele ensinou. E desde então o versículo 13, Jesus está falando da necessidade de se tomar passos práticos diante do seu ensino. E ele começou ali falando sobre que nós temos que escolher que porta, que caminho nós vamos seguir. Ele faz então uma primeira aplicação dizendo que existem duas portas e dois caminhos, uma porta estreita e um caminho estreito que conduzem à salvação, e uma porta larga e um caminho espaçoso que conduz à perdição. E ele fala: olha, entrai pelo caminho estreito, que é o que leva à salvação. Depois ele fala de aparência e realidade. Nós vimos isso na última aula, quando Jesus fala de lobos disfarçados de ovelhas. Por fora, ovelhas, por dentro, lobos devoradores. E então, a partir dessa ideia de aparência e realidade, Jesus introduz uma ideia que é essencial nos evangelhos, que o fruto está ligado à natureza. E nós vimos na aula passada, a árvore boa produz
bom fruto. A árvore má produz mau fruto. Então, tanto para o bem quanto para o mal, a natureza da árvore vai definir os seus frutos. Ou, se nós quisermos olhar por outro ângulo, o fruto da árvore vai evidenciar a natureza daquela árvore. E então, numa conexão com o texto de hoje, Jesus começou a tratar do dizer e fazer. O nosso texto, você pode olhar aí, ele tem a palavra pois, todo aquele pois, ou em algumas versões, portanto. Ele é uma conclusão daquilo que Jesus estava tratando nos versículos anteriores, quando ele já fala de dizer e fazer. Olhe comigo aí o versículo 21. Todo o que me diz, dizer, Senhor, Senhor, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Dizer e fazer, nem todo o que diz vai, mas somente aquele que faz. Olha agora o versículo 22 aí. Muito naqueles dias hão de dizer-me, novamente o dizer, Senhor, Senhor, dizer, porventura não fizemos isso, não fizemos aquilo, não fizemos aquilo. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Dizer Senhor, Senhor, mas praticar a iniquidade. Resultado, apartai-vos de mim. E é interessante, e se vocês puderem abrir em Lucas 6,46, quando Lucas registra essa mesma parábola de Jesus, das duas casas, né? Veja o que Jesus diz lá sobre dizer e fazer. Por que me chamais dizer, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, depois dessa frase, Jesus conta a parábola das duas casas. Portanto, Jesus está tratando de um aspecto muito importante, mas às vezes esquecido nas nossas vidas, sobre o senhorio de Cristo sobre aqueles que confessam serem salvos por Cristo. Há uma realidade nas Escrituras muito clara, que Jesus ele é Salvador e Senhor daqueles que se entregam a Ele. Obedecer a Cristo, meus irmãos, não nos salva, mas aqueles que foram salvos por Cristo desejam obedecê-lo. As boas obras, meus irmãos, não nos salvam, nós sabemos disso com muita clareza, mas a prática das boas obras evidencia que somos salvos. Evitar a prática de muitos pecados não nos salva, mas aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Nós não temos, irmãos, capacidade de mudarmos a nossa natureza por nós mesmos, mas aqueles que nasceram de Deus, que foram feitos filhos de Deus, eles possuem uma nova natureza, receberam o Espírito Santo, que com a palavra e a partir da palavra, formará o caráter de Cristo em nós, nos assemelhando ao nosso Pai. Nós não estamos falando de salvação por obras, estamos falando como todas as Escrituras falam, que as obras acompanham e evidenciam a salvação. Não estamos falando também, isso tem que ficar claro, de perfeição. Estamos falando, como todas as Escrituras falam, de uma mudança de natureza, de uma mudança de conceitos, de uma mudança de ações, que leva e deseja a obediência, ainda que essa obediência esteja salpicada de lutas, de quedas e de arrependimento sincero. Aliás, o arrependimento, a volta ao Senhor, a confissão, é um dos ensinos das Escrituras sobre os quais a nossa vida deve estar assentada. Portanto, dizer e fazer, esse é o desafio, essa é a mensagem, essa é a exortação do Senhor para nós nessa manhã. E nós vamos abordar o seguinte texto, primeiro vendo as semelhanças e as diferenças entre essas duas situações que Jesus coloca. Ele coloca ali duas situações distintas, e nós vamos ver que existem diferenças claras, semelhanças claras, e diferenças e semelhanças que muitas vezes nos fogem, e elas são essenciais.
Depois nós vamos ver o significado dessa história, uma história do dia a dia, né? E vamos ver o significado espiritual dela. E por último, nós vamos fazer então uma aplicação para as nossas vidas. Prestem atenção então, irmãos, semelhanças e diferenças, tá? Então nós vamos fazer uma tabelinha, a situação 1, a situação 2, e vamos ver então o que esse texto, Jesus, enquanto contando uma parábola, uma história, talvez algo que pudesse ter acontecido, ele fala sobre isso. E primeiro ele fala que ambas as situações, elas têm um sujeito, tá? E esse sujeito, ele é o mesmo, ele é idêntico em ambas as ações. As Escrituras não dizem que um ou outro homem tinha para construir uma formação técnica maior ou menor que o outro. A palavra utilizada para um homem e para o outro é exatamente a mesma. Um homem, qualquer homem, é a palavra genérica para indicar um ser humano. Então, o sujeito que pratica a ação é o mesmo nas duas ações. E o texto nos diz que existe uma primeira ação, tá? Que ambos ouvem as palavras de Jesus. E também é exatamente a mesma expressão, tá? Ouviram com a mesma intensidade, com o mesmo ânimo, talvez as mesmas quantidades de vezes. Não há uma diferença entre o ouvir desses homens. Eles ouviram ambos as palavras de Jesus. Mas o texto nos diz que há uma segunda ação. E aqui nós começamos a ver as diferenças. De uma das situações, nos diz o texto que ele pratica aquilo que ele ouviu. Ele interioriza, ele acredita, ele dá valor, mas ele dá um passo adiante. Ele não apenas coloca aquilo nos seus ouvidos, e às vezes até na sua memória, mas ele começa a praticar. E ele ouviu Jesus ensinar ali que você deve amar o seu inimigo, e ele tem uma situação, ele fala: eu preciso e vou amar o meu inimigo. Ele ouviu Jesus ensinar um pouquinho antes que nós devemos ser perdoadores e não julgadores. Ao invés de irarmos contra o irmão, nós devemos perdoá-lo. E ele fala: ainda que custe os meus direitos, eu vou perdoar o meu irmão. E ele perdoa. E há tantas coisas, e nós temos que depois, e vamos fazer isso no final, né, que Jesus veio ensinando nesse sermão. E esse primeiro homem, ele praticava, mas o segundo não praticava. Poderia achar muito interessante, muito bonito, quem sabe até falar para outros: olha, eu ouvi, é muito bom, aquilo falou comigo, mas não passava de algo talvez intelectual. Segunda ação, totalmente diferente. Então Jesus vai dizer que isso tinha a ver com o caráter daqueles homens. O primeiro era um homem prudente, era um homem que pensava nas situações, pensava no futuro, pensava em consequências, e por isso ele praticava. Era um homem prudente. O outro era um homem insensato ou imprudente, era um tolo. E nós vamos ver, na medida que vamos vendo a descrição do que aconteceu, por que aquele homem era um tolo. Então o prudente praticava porque era prudente, ou era prudente porque praticava. O insensato não praticava porque era insensato, ou era insensato porque não praticava. Então existe uma terceira ação. Ambos constroem uma casa. E a primeira expressão, edificar uma casa, ela não tem também diferença. Eles edificaram uma casa, não há nenhuma informação sobre características que diferenciavam uma casa da outra. Ambos tinham um objetivo, e ambos alcançaram esse objetivo: edificar uma casa. E então o texto nos fala sobre a questão do local. E se na sua cabeça veio uma imagem como essa, tá? Uma casinha lá em cima, numa pedra, e aqui uma casa aqui embaixo, em cima da areia, tá? Será que é isso que você pensou? Ou talvez assim, né? Essas são imagens que, se você procurar sobre essa parábola, você acha uma casa lá em cima, na rocha, a outra aqui embaixo, na areia. Será que é isso que as Escrituras nos dizem sobre o local que esses homens construíram? Não. Se você olhar Lucas 6,48, que é a outra, Lucas falando dessa mesma parábola, ele fala que esse homem, o prudente, ele cavou, ele abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Tá? Então é muito mais isso, tá? Externamente as duas casas eram iguais, construídas no mesmo local,
Com certeza, então, um local arenoso, só que a diferença, e nós vamos ver, estava no processo de construção. Talvez assim, até a cor poderia ser igual, tá? Então, quem olhava externamente não via diferença sobre aquelas casas. Então, nós podemos dizer que o local era o mesmo tipo de solo. Ambos construíram a sua casa sobre um terreno arenoso. Mas havia uma diferença: a técnica de construção empregada. Nós lemos, ele cavou, ele olhou e viu que aquele terreno era arenoso, ele não poderia colocar ali a sua casa, então ele cavou profundamente, e lá escondido, depois de muito trabalho, depois de muito esforço, ele então encontra a rocha, talvez a muitos metros de profundidade, e ali na rocha, ele coloca o alicerce de sua casa, e o outro não faz absolutamente nada. Ele simplesmente constrói como ele achava que deveria ser, do jeito mais rápido, fez o que deu na sua cabeça, e achou que era daquela maneira, e pronto. Mas ambas as casas, elas foram castigadas por adversidades, chuva, rios e ventos. E é interessante que você olha essas palavras, elas indicam um ataque de todos os lados, né? A chuva por cima, os rios, ou seja, a inundação à medida que a água vai se acumulando por baixo, e os ventos pelo lado. Um ataque a essas casas por todos os ângulos. Agora, há uma diferença, que as nossas versões em português, elas não é a melhor, tá? Se você pegar a sua Bíblia aí, vai dizer que em relação a ambas as casas, o vento, a chuva e o rio deram com ímpeto contra aquela casa, mas no original não é assim. São palavras diferentes para cada uma das casas. Não precisam guardar isso, eu vou colocar a tradução, mas naquela casa sobre a rocha, a palavra lá é prospipto, e na situação 2, na casa sobre a areia, é proscópito. Esqueçam isso, o importante é que uma significa que lançou com força, tá? Então, aquela casa que estava sobre a rocha, ela foi castigada severamente, os ventos deram, a chuva caía, a água subia, e ela foi resistindo, e continuava por minutos, por horas, foi lançado com força aquelas adversidades. Já aquela casa sobre a areia, a palavra significa deu um empurrão, ou é traduzida até por tropeçou nas escrituras. Não precisou nem muita coisa. O vento começou, o pé de vento foi chegando, a água começou a cair, subiu um pouquinho e a casa já caiu, enquanto a outra aguentou, resistiu a toda a força da tempestade. Então, nos diz o texto que 2 foram os resultados. Uma casa não caiu. A casa cujo construtor prudente cavou, achou a rocha e nela colocou os alicerces daquela construção, ela resistiu à imensa tempestade. Já a outra, colocada sobre a areia, que o vento, igual o lobo mau, né, deu um soprão, desabou. Esse é o texto, essa é a explicação do texto, e eu garanto que eu não falei praticamente nenhuma novidade para vocês, tá? E esse texto nos mostra que o que define o resultado positivo não é o local escolhido, não são as adversidades, que foram as mesmas, é o caráter do construtor e a ação do construtor, é o caráter prudente do construtor ao edificar a sua casa com fundamento sobre a rocha, e é a ação do construtor prudente de escavar profundamente e ali construir a sua casa. É um texto muito fácil de entender, né? Eu gastei aqui 25 minutos, provavelmente você poderia ter, ao ler, saber de tudo isso, mas aqui está o nosso grande problema. O que nós vamos fazer com isso que nós entendemos de maneira tão clara, sobre a necessidade de sermos prudentes e edificarmos a nossa vida sobre a rocha e não sobre a areia? E é isso que nós vamos ver agora, ao vermos os significados de cada uma das principais expressões que são utilizadas por Jesus. Nós vamos ver
o que significa o construtor, o que é a casa, o que são as adversidades, o que é então edificar sobre a rocha, e vamos tratar do que são os resultados que Jesus trata nesta parábola. E ao final fazermos a aplicação. Quem é o construtor? O que esse construtor representa? Ele é chamado aqui, é falado de todo aquele, e também ele é referido como um homem. Esse construtor, tá? Ele representa todas as pessoas, e cada uma das pessoas que ouvem o Evangelho. A casa, ela é construída tanto por ações quanto por omissões daqueles que ouvem a palavra. Esse construtor, meus irmãos, ele representa a mim, ele representa você, representa cada um de nós que está aqui ou que está ouvindo pela internet. John Stott, falando sobre esse homem, ele fala assim: Jesus não está contrastando um cristão professo com um descrente nessa parábola. Mas ele fala, Jesus, de dois cristãos professos. Eram duas pessoas que se interessavam em ouvir a palavra de Deus. Continua John Stott: ambos ouvem as palavras de Jesus, ambos são membros da comunidade cristã. Ele, não de Maringá, mas pode ser de Maringá. Ambos são membros da comunidade cristã visível. Ambos leem a Bíblia, vão à igreja, ambos ouvem sermões. A razão pela qual você não pode saber a diferença entre eles é que os alicerces profundos da vida deles não podem ser vistos. A verdadeira questão não é saber se eles ouvem o ensino de Jesus, mas se praticam aquilo que ouvem. Um construtor, todo aquele que ouve a palavra de Deus. O construtor sou eu, o construtor é cada um de nós. Mas esse texto fala de uma divisão entre esses construtores, e as escrituras são muito claras, sempre em dividir a humanidade em classes que se excluem e se opõem. Aqui eles são chamados então, esses construtores, de prudente e de insensato. E ao fazer isso, as escrituras sempre classificar ou dividir os homens em duas classes que são opostas e se excluem. As escrituras estão deixando claro um ensinamento que é recorrente na palavra de Deus, e é que não existe terceira via, não existe neutralidade, não se pode ficar em cima do muro, e você não pode dizer: eu não quero construir uma casa, eu não quero essa responsabilidade sobre a minha cabeça, porque conforme nós sabemos e vemos, pela sua ação, ou até pela sua omissão ao não fazer nada, você está construindo a sua casa. Aquele homem não se preocupou em cavar, ele foi omisso, mas a casa dele foi construída. Portanto, ao dividir as pessoas em duas classes, e Jesus vai fazer isso aqui nesse texto, ele está dizendo que não existe bem intencionado, não existe amigo do Evangelho, não existe simpatizante. Segundo Jesus, existe praticante e não praticante nesse texto. Jesus foi muito claro e incisivo sobre esse aspecto, e usou muitos exemplos em seus ensinos, sobre a divisão da humanidade, sempre em somente dois grupos, luz e trevas. Não há penumbra, não há lusco-fusco, servos de Deus ou servos do dinheiro, não há compartilhamento de fidelidade, porta larga ou porta estreita, caminho largo, caminho estreito, árvore boa, árvore má, areia e rocha, joio e trigo, ovelhas e cabritos. Essas são divisões que importam para Deus e deveriam importar para nós. Aliás, nós vamos ver, quando chegarmos no capítulo 12, 30, Jesus foi muito enfático em dizer que quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Dietrich Bonhoeffer, comentando sobre isso, escreve algo muito pesado, e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, meu irmão. Aquele irmão do passado, crente fiel e que nos
tanto testemunho e tanto ensino. Ele diz: além do fazer, só existe o não fazer. Não existe o querer fazer e acabar não fazendo. Isso não importa. Quem lida com a palavra de Jesus de outra maneira, que não a prática, está contestando Jesus, rejeitando o sermão do monte e, portanto, não pondo em prática a sua palavra. E ele encerra: a palavra que eu recuso a praticar não se torna para mim rocha sobre a qual eu posso edificar a minha casa. Portanto, cada construtor representa uma pessoa que confessa crer em Cristo, que o chama de Senhor, Senhor. Essas pessoas poderiam estar sentadas lado a lado na encosta do monte, ouvindo o sermão do Senhor. Essas pessoas podem estar sentadas lado a lado, aqui nessa comunidade, nessa manhã. Essas pessoas podem estar nos ouvindo hoje pela internet. Ambos escutam a palavra de Jesus, mas apenas um deles, o prudente, as pratica, e por isso ele alcança o resultado de manter a sua casa em pé. E o que é então a casa? E eu já ouvi algumas definições, e vou colocar aqui, eu já ouvi umas que absurdas, mas vamos ficar aqui com aquelas que nós podemos tomar essa definição como correta. Mas nós vamos ver que Jesus fala especificamente de um tipo de casa. Eu já ouvi falar sobre casamento, já ouvi uma pregação numa cerimônia de casamento sobre isso. Construa o seu casamento sobre a rocha, que é a palavra de Deus, e o seu casamento permanecerá firme, mesmo em meio às tempestades. Perfeito, faça isso, irmão, construa o seu casamento sobre a rocha. Mas não é esse o significado que Jesus está tratando dentro do contexto. Já ouvi falar sobre a família. Aliás, a última pregação que eu ouvi sobre texto, o pastor falava sobre edificar a sua família sobre a rocha. Por isso, edifique a sua família sobre a rocha, que é a palavra de Deus, e sua família permanecerá firme, mesmo em meio a lutas e crises. Excelente, faça isso mesmo. Mas Jesus não está falando da edificação das famílias aqui, ainda que possa significar isso. Então é a vida. Talvez essa seja a resposta mais recorrente. Jesus está falando então do seu modo de viver. Construa a sua vida edificada nas Escrituras, e você, como pessoa, permanecerá firme, mesmo em meio a tempestades, como provações, doenças ou crises. E também pode ser, este ensinamento é um ensinamento compatível com as Escrituras. A verdade que nada nos separa do amor de Cristo é bíblica. A verdade, conforme nós lemos no Salmo 1, que aquele que tem o prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que resiste, e na estação as folhas não murcham, e na estação certa ele frutifica. É uma verdade bíblica, mas ainda não é isso que Jesus está dizendo dentro do contexto. Jesus está tratando da vida eterna. O contexto é muito claro. Jesus está falando, e ele falou isso no versículo 21, sobre a entrada no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, dizer e fazer, entrada no reino dos céus. Ainda no versículo 22, muitos naquele dia, o que é aquele dia? Aquele dia é o dia da volta de Cristo, é o dia do julgamento final, é o dia quando todas as coisas se consumarão. Muitos dirão, novamente dizer naquele dia, Senhor, Senhor, mas Jesus vai dizer, apartai-vos, é um apartai-vos eterno, porque vocês não praticaram a minha palavra, mas sim a iniquidade. Aliás, o próprio versículo 24 que nós lemos, ele tem ali a palavra pois, ou portanto, conforme a tradução, indicando que o que Jesus está tratando agora então, essa questão da casa edificada e que permanece, é algo que
pode ser do seu casamento, pode se referir à sua família, pode ser aplicado à sua vida, mas dentro do contexto, Jesus está falando de algo muito maior e muito superior, de algo extremamente sério. Ele está falando da entrada no reino dos céus, ele está falando de juntar-se eternamente a Cristo ou ser apartado eternamente de Cristo. Ele está falando de salvação, ele está falando de vida eterna. John Gill, um irmão também temente ao Senhor, cujos ensinamentos são extremamente edificantes e que nós temos o costume de consultá-lo, ele diz o seguinte: todo crente é um construtor, e a casa que ele constrói é a sua própria alma e a salvação dela, para a qual ele cava fundo, até chegar a uma rocha, a um bom fundamento. Ele pesquisa diligentemente as escrituras da verdade, ele assiste constantemente ao ministério da palavra, ele pergunta aos pregadores do evangelho e aos outros santos: qual é o caminho da salvação? Um homem prudente, aquele que não apenas ouve, mas ele se exercita na palavra, conforme ele diz aqui, ele se procura, ele deseja, ele estuda, ele se aconselha, ele medita e ele coloca a partir disso em prática. A vida eterna, a salvação eterna, é isso que Jesus está tratando, é sobre isso fundamentalmente que significa construir uma casa sobre a rocha ou construir uma casa sobre a areia. E o que significam as adversidades? Significam tribulações realmente, doenças, crises dos mais variados tipos, perseguição, sofrimentos físicos, mentais, ou seja, tribulações em geral. E essas tribulações, essas tempestades, essas adversidades, elas podem e são utilizadas por Deus para provar e revelar a construção da nossa casa, se ela está alicerçada na rocha ou não. E isso acontece, nós vemos nas nossas vidas, vemos na vida de irmãos, tanto daqueles das Escrituras, quanto daqueles da nossa comunhão, como o Senhor utiliza tribulações para provar a natureza do nosso caráter e provar os fundamentos da nossa casa. E isso, meus irmãos, é graça e misericórdia de Deus, porque enquanto as adversidades, enquanto as provações, enquanto as tribulações são dessa espécie e são neste momento, Deus está dando a cada um de nós a graça, o privilégio, a bênção de, ao passarmos por tribulações, ao vermos a nossa casa chacoalhada, ao vermos os nossos fundamentos serem desafiados, Ele está dando a nossa oportunidade de fazermos o que precisa ser feito. Quem sabe você percebe, realmente eu não estou cavando fundo como deveria. Graça e misericórdia de Deus, e é isso que nós temos nessa manhã. O Senhor está usando da sua graça e da sua misericórdia para a minha vida, para a vida de cada um de vocês, para levar-nos a olhar para os fundamentos da nossa vida, e realmente analisarmos, e baseados nessa análise, tomarmos uma decisão, que tem que ser uma decisão séria, uma decisão que produza frutos dignos de arrependimento, uma decisão que seja levada a cabo, de não sermos apenas ouvintes da palavra, mas sermos praticantes. Mas, assim como a construção da casa, ela é essencialmente a questão da vida eterna, as adversidades aqui, as tempestades, elas são na sua essência, elas se referem e representam o dia do juízo. Naquele dia que Jesus utilizou no versículo 22, é uma expressão utilizada por Jesus e por outros escritores para se referir ao dia do juízo, ao dia da consumação de todas as coisas, e Jesus tinha isso em mente quando ele está tratando da casa de cada um de nós. John Stott, me socorro mais uma vez esse irmão, ele escreve: somente uma tempestade revelará a verdade sobre os alicerces. Talvez seja uma tempestade de crise ou de calamidade que revele a autenticidade ou a falsidade da nossa afirmação de fé.
Se não, ou seja, se não for isso, certamente a tempestade do dia do juízo revelará tudo o que estiver oculto. Juízos parciais de Deus nas Escrituras são representados, eles são figura do juízo final, e eles são constantemente representados exatamente pela mesma situação que Jesus utiliza aqui. Vocês não precisam abrir, mas prestem atenção o que Isaías 28, 16 e 17 nos diz. A impressão que dá é que Jesus pensava nesse texto de Isaías, quando ele contou essa parábola. Isaías 28, 16 e 17, nos diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. A ideia, Deus assentou uma pedra, um fundamento, e aquele que está assentado sobre essa pedra, que está nela edificado, ele não foge, no caso aqui das lutas, das guerras, das tribulações. Agora preste atenção: farei do juízo a régua, e da justiça o prumo, julgamento. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A mesma ideia de Jesus: um fundamento, uma pedra, e aqueles que estão nelas fundamentados permanecem, e algo aparente, que será no dia do juízo, na manifestação do juízo, varrido. Portanto, a grande adversidade, aquela que com certeza chegará a todos os homens, é nesse texto, o dia do juízo. E naquele dia, meus irmãos, a oportunidade vai se encerrar. Não haverá segunda chamada, não haverá recuperação, repescagem, segundo turno. Tudo o que você fez pela sua casa vai estar consumado e vai definir então a sua vida eterna. Então, o que é edificar sobre a rocha? Dentro desse contexto que nós temos visto claramente, primeiramente é a salvação pela fé mediante a graça. As Escrituras são muito claras, olhando a questão da salvação pelo outro lado, que a grande rocha, a rocha, o fundamento da nossa salvação, da nossa vida eterna, da nossa segurança em sermos mantidos com o Senhor naquele dia, é estarmos achados em Cristo. Cristo é essencialmente a pedra fundamental, onde as nossas vidas são erigidas, onde a igreja é construída, onde a nossa salvação está baseada. É isso que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, dizendo, edificados, falando das nossas vidas, da igreja, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, quando Jesus está falando de uma vida eterna, edificada sobre uma rocha, primeiramente, e nós temos que saber disso, ele não trata de salvação pela fé neste capítulo, mas as Escrituras vão dizer isso, que primeiramente, fundamentalmente, essencialmente, tá, a nossa rocha é Cristo. É a salvação pela graça, mediante a fé. É nisso que a nossa salvação está embasada, e é nisso que a nossa tranquilidade deve estar colocada. Mas edificar sobre a rocha, e agora nós caímos com clareza naquilo que Cristo está dizendo, também é ter uma fé viva, que se manifesta através de obras. Se por um lado as Escrituras são claríssimas a respeito que nós não somos salvos pelas obras, e nós temos ouvido isso dia após dia, por outro lado, as Escrituras com a mesma clareza, elas dizem que se as obras nunca são a causa da salvação, elas são e devem ser a evidência da nossa salvação. Tiago trabalha bastante esse tema. Ele aprendeu com seu irmão Jesus Cristo: a fé sem obras é morta. Eu com as obras te mostro a minha fé.
Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou, no capítulo 1, versículo 22, fazendo eco às palavras de Jesus Cristo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E este é o grande perigo, meus irmãos, o auto-engano. Jesus não está preocupado quando ele fala sobre casas que aparentemente são iguais, mas uma delas tem fundamento ou não. Ele não está preocupado com a imagem que nós vendemos. Ele está preocupado quando nós estamos enganados com o fundamento das nossas vidas. Talvez nós construímos a nossa casa sem alicerçá-la na prática das Escrituras, mas com o passar do tempo, vamos olhando para ela, e por fora nós vamos nos acomodando. Tempestades não chegam, nosso alicerce não é provado, mas nós esquecemos que um dia haverá aquela tempestade que revelará a verdade, e isso para sempre. Portanto, hoje, meus irmãos, há tempo. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de arrependimento. E Jesus encerra então falando do resultado, que é a revelação do caráter do construtor, a revelação do fundamento da construção e a permanência em Cristo e com Cristo. No tempo bom, ambas as casas parecem seguras. Apenas as tempestades revelarão o caráter de cada construtor e o fundamento de cada casa. Uma permanecerá em pé, e a outra ruirá, conforme o caso. Podem ser as tempestades desta vida, as tribulações de um modo geral, que já provarão se estamos solidificados no Senhor e na sua palavra. E como eu já disse, esse tipo de tempestade são graça, pois a revelação a nós, principalmente quando estamos auto-enganados, nos possibilitará edificar a nossa casa corretamente. Mas pode ser a tempestade final, quando a verdade sobre a nossa vida será revelada, definitiva e irreversivelmente. Areia ou rocha, prudente ou insensato, ouvinte ou praticante. Vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado, ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No sermão profético, falando do dia final, e nós vamos ver isso também quando chegarmos lá, aquela tempestade que tudo revela, Jesus fala que haverá angústia, medo e perplexidade, pois acabou a oportunidade de se alicerçar a casa na rocha. Mas para aqueles que são prudentes, aqueles que edificaram a sua casa sobre a palavra de Deus e sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus nos diz que no meio daquela perplexidade, no meio daquele momento de julgamento e medo, Jesus diz: exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A casa daquele que está edificado em Cristo permanecerá. Então Jesus o texto encerra falando sobre que Jesus, ao terminar o seu sermão, as multidões, e nós olhamos lá no começo do sermão, quando nós começamos a estudar, Jesus primeiro chama os seus discípulos, seus apóstolos para perto de si, mas pessoas vão chegando e vão agregando, e no final existe uma multidão aos pés de Jesus, e elas ficam maravilhadas, porque o ensino de Jesus, tanto no seu caráter, quanto no modo como ele ensinava, não era como o dos escribas, E os escritores destacam os comentaristas, 4 características que diferenciam o ensino de Jesus do ensino dos escribas. Primeiro, porque Jesus ensinava a verdade. E os escribas, eles, na maioria das vezes, ou muitas vezes, eles baseavam seus ensinos em tradições. Segundo, Jesus ensinava temas relevantes. Jesus falava de vida eterna, de salvação, de perdão. Já os escribas se preocupavam com banalidades, com formalismo, com picuinhas. Jesus ensinava com amor.
enquanto os escribas eram legalistas e duros. E principalmente, Jesus ensinava com autoridade. E esse é o grande tema que vai ser tratado a partir do capítulo 8, a autoridade de Jesus. Enquanto os escribas embasavam seus ensinos em falas e opiniões de terceiros, em coisas que eles ouviam, em tradições repassadas por gerações e gerações que eram alteradas, deturpadas, às vezes inventadas, Jesus ensinava com a autoridade de Deus, pois Ele era, como efetivamente é, o próprio Deus. O falar de Jesus é o falar de Deus, como veremos nas próximas aulas. O agir de Jesus era o agir de Deus. E a partir do capítulo 8, Jesus começa a mostrar a sua autoridade, não apenas no ensino, mas autoridade sobre doenças, sobre demônios, sobre tempestades, sobre calamidades, sobre inclusive, ao final, a morte e sobre os pecados. Jesus e sua autoridade. Aplicação. Como aplicar um texto como este? Será que precisa aplicar um texto como esse? O que eu posso dizer além daquilo que Jesus já disse? Dizer ou fazer? O que é característico na sua vida como cristão? Quando eu preparava esse estudo, eu voltei lá no capítulo 5 e tentei restringir o dizer ou fazer somente ao Sermão do Monte. Não peguei nem outros textos das Escrituras e comecei a olhar Mateus 5, bem-aventurado os mansos, os que choram, os que sofrem perseguição por causa do reino, os que têm fome e sede de justiça, aqueles que são pacificadores. Jesus falando sobre a alegria do reino, que é totalmente diferente daquela do mundo. Jesus nos falou sobre influenciarmos a sociedade onde vivemos, sendo sal da terra e luz do mundo, para que os homens olhem para as nossas vidas e ao ver as boas obras que praticamos, eles glorifiquem a Deus. Dizer ou fazer? Justiça que supera a justiça dos fariseus, algo que vem do coração, não é legalismo, não é ritual, não é obrigação com Deus, mas é mudança de coração que se expressa em vida. Coração puro. O problema não é em bater no irmão, é odiá-lo, é não perdoá-lo. O problema não é deitar-se com aquele que não é seu cônjuge, é ter um coração impuro, dominado pela lascívia. Coração puro. Fazer ou dizer. Palavra verdadeira, sem necessidade de julgamento. Aquele irmão, o dizer dele é verdadeiro, pode confiar. Não se vingar, mas perdoar. Dizer ou fazer? Perdoar, não se vingar. Amar o inimigo, orar pelo inimigo. Orar pelo inimigo. Amar o inimigo. Vida de oração, que diariamente, constantemente chega ao seu Pai que está no céu e coloca diante dele as suas necessidades físicas e espirituais. Ajuntar tesouros no céu e não na terra. Uma vida que prioriza o espiritual e não as coisas daqui que vão ficar para trás. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E por último, usar de misericórdia e não de juízo. Eu não quero, meu irmão, nesta manhã trazer desesperança e nem condenação ao seu coração. Como eu já mencionei, o padrão de Jesus, o padrão das Escrituras não trata de perfeição.
Jesus não está dizendo aqui que o cristão sincero cumprirá sempre e totalmente a palavra de Deus. Jesus não está dizendo que aquele que tropeça em algum ou alguns ensinos do Senhor é um construtor imprudente, cuja casa cairá irremediavelmente. Jesus não está dizendo que não haverá lutas, e em meio às lutas contra o pecado, algumas derrotas. As próprias Escrituras nos ensinam que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando pela mentira. E logo a seguir, esse mesmo texto mostra o caminho da edificação na rocha, confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento fazem parte dos ensinos das Escrituras, que precisam ser praticados na nossa vida, para estarmos edificando a nossa casa sobre a rocha. As Escrituras nos revelam da luta da velha natureza que ainda existe em nós, que tenta fazer prevalecer seus desejos e inclinações, e a necessidade de mortificarmos o velho homem e as suas inclinações, é o fazer, o que nem sempre nós conseguimos. Portanto, volto a repetir, irmão, não se trata de perfeição, não se desespere. Não é uma mensagem de desesperança, é uma mensagem de graça, é uma mensagem de oportunidade, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de reconciliação. Mas, por outro lado, eu não posso tirar o peso que o texto traz, que foi um peso colocado pelo nosso próprio Senhor Jesus. Ele é um texto para crentes, ou pelo menos para quem se diz crente. É um alerta para o crente, de um modo geral, vamos usar essa expressão amplamente. E é um alerta sério no seu conteúdo e nas suas consequências. Por isso, irmão, coloque-se diante de Deus em oração, com um coração humilde, com um coração ensinável, pedindo que Ele sonde o seu coração e lhe revele que tipo de construtor você realmente é: prudente ou insensato? Que Deus revele para mim e para você, que casa você tem edificado, sobre a rocha ou sobre a areia? Você tem no seu dia a dia tido o trabalho, a disposição, o esforço de cavar profundamente até encontrar a rocha? Ou você tem deixado a vida te levar? Que Deus revele a verdade sobre os frutos que a minha árvore e a sua árvore têm produzido. Você é apenas ouvinte das Escrituras ou é um praticante? Se Deus revelar a sua prudência, sua vida alicerçada na rocha, revelar que você tem praticado as Escrituras, agradeça ao Senhor, como o nosso Senhor é gracioso e maravilhoso. Mas se Deus revelar a sua insensatez, uma vida sem alicerce, baseada apenas em um ouvir sem praticar a palavra, arrependa-se, confesse o seu pecado, volte-se ao Senhor, peça que Ele, através da sua palavra e do seu Espírito, trabalhe poderosa em sua vida, para que haja produção de frutos compatíveis com a natureza daqueles que são filhos de Deus, como disse o nosso próprio Senhor Jesus, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento faz parte dessa rocha, o arrependimento está na base dessa rocha sobre a qual nós construímos a nossa vida. Ainda há tempo, hoje é tempo, amém? Meu contato, se alguns dos irmãos quiserem compartilhar algo, tiver alguma dúvida, conversar a respeito, estamos à disposição. Feche seus olhos. Senhor, quem é digno, Senhor, quem está à altura de falar essa palavra, de
ousar dizer que tem obedecido com totalidade essa palavra. O Senhor conhece as nossas vidas, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, sabe, Senhor, que os nossos pés tantas vezes vacilam, Senhor, mas também nós sabemos quem é o nosso Senhor, o Senhor poderoso, o Senhor que pode, Senhor, transformar as nossas vidas, Senhor, o Senhor que levanta os caídos, o Senhor que restaura, Senhor, aqueles que estão quebrantados. Por isso, nessa manhã, o nosso clamor diante de Ti é que Teu Espírito venha em nosso socorro, Senhor, para que nos convença, nos revele, sondando os nossos corações, nos mostre, Senhor, a nossa necessidade de mais e mais nos voltarmos para o Senhor, de termos as nossas vidas solidificadas, edificadas, construídas, embasadas na Tua pessoa e na Tua palavra, Senhor. Livra-nos, ó Senhor, pelo Teu nome, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, de sermos imprudentes, de sermos apenas ouvintes, às vezes até repetidores da Tua palavra, mas dá-nos a graça, a bênção, Senhor, pelo Teu Espírito que em nós habita e que em nós pode nos transformar, de sermos praticantes da Tua palavra, de termos prazer na Tua lei, de estarmos voltados aos Teus mandamentos e praticarmos as boas obras que o Senhor preparou para que nelas andássemos, para que isso evidencie a natureza de Cristo, o caráter de Cristo, que em nós há e que em nós está sendo formado, em nome de Jesus, amém.